Bom dia a todos. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui presentes. Momento em que nós agradecemos esta casa e, em especial, a todos vocês que, como disse a nossa querida Gleides, escolheram estar aqui. E agradecemos também a espiritualidade maior por nos possibilitar esta oportunidade de nós conversarmos um pouco acerca do Evangelho de Jesus, que é o verdadeiro norte para que nós possamos traçar a nossa rota de vida, fazer o nosso planejamento, de maneira a daqui a um certo tempo este definido por Deus nosso Pai, para que nós possamos considerar como válida a experiência, que nós possamos dizer daqui a um tempo, valeu a pena, e que mais do que isso, todos aqueles que estão conosco possam dizer também que valeu a pena o nosso convívio. Nós trouxemos hoje um tema que nos diz respeito a todos, que é os nossos inimigos de jornada. Poxa, André, eu saí de casa domingo para ver falar de inimigo. Não dá para falar de algum amigo, né? Então, nós precisamos primeiro nos situar. O que nós chamamos de inimigo? Quem são os nossos inimigos, né? O que envolve o meu relacionamento com alguém para que eu possa chamá-lo de inimigo? Eu não tenho uma pessoa que mora lá na China, no Japão, como meu inimigo, alguém que eu não conheço. O fulano que nasceu hoje lá no Japão, ele já é meu inimigo. Não. Eu não tive um relacionamento com ele para considerá-lo amigo, muito menos inimigo. Então, inimigo é uma pessoa com quem eu mantive ou eu mantenho alguma relação e por alguma razão ou situação, traçou-se uma história, e essa história não teve, talvez, um final, assim, muito feliz, e eu passei a interpretá-lo como meu inimigo. Então, a inimizade, ela não é uma percepção de mão dupla. Vocês já pararam para pensar isso? Nem sempre aquele que eu considero como inimigo, me considera como inimigo. E nós vamos perceber por quê. Então, por exemplo, Pôncio Pilatos considerava Jesus como inimigo. Nós vamos ver algumas razões para que ele considerasse Jesus como inimigo. Mas Jesus considerava Pôncio Pilatos como inimigo? Não. Então, a inimizade, ela não é, vamos dizer assim, uma mão dupla. Não significa que se eu considero, o outro considera também. Então, como na nossa vida nós só temos acesso à nossa realidade, porque por mais que eu queira saber da vida do vizinho, né, do meu colega de trabalho, na verdade eu tenho realmente certeza da minha realidade. Então eu tenho as minhas razões que me levam a nomear alguém como inimigo, a colecionar inimigos, né? Eu já tive coleção de tudo nessa vida, né? De pombinha, de selo, de tudo quanto é coisa. Não, meu primo está aqui, não vai me deixar mentir, de tudo. Mas colecionar inimigos, gente, é muito complicado. Mas a gente vai colecionando. A partir do momento em que a gente determina que aquele outro ser, ele não é digno de conviver comigo numa relação de amizade. Então, eu vou colecionando os meus inimigos, né? Então, analisando friamente, nós vamos começar a descobrir quais as razões me levam a determinar os meus inimigos. Primeiro, ele não pensa como eu penso, né? Então ele não é digno de ser meu amigo. Se ele não pensa como eu penso, ele é uma pessoa que tem as razões dele para pensar dessa forma, então ele não deve ser meu amigo. Então, eu considero como inimigo. Isso é um pensamento, é um sentimento típico de um mundo de provas e expiações. Então, nós não estamos aqui por acaso.
Nós estamos aqui por uma razão. Então, quando nós olhamos e falamos, aquele lá é muito inferior, então eu vou dizer o seguinte: nós estamos todos na média. Existe uma palavra que define isso, que se chama medíocre, e a pessoa fala, nossa, medíocre é na média, não é um palavrão. Nós somos então todos medíocres, né? Então, para quem ficou assustado, não precisa preocupar, a gente está aqui para sair dessa mediocridade, a partir do nosso estudo, do nosso conhecimento e, sobretudo, das nossas ações e das nossas obras. Então, nós aqui, medíocres, nós temos uma tendência a procurar pelo em casca de ovo, chifre em cabeça de cavalo, e vamos complicando aquilo que teoricamente seria fácil. Então, nós precisamos entender. Agora, para a gente justificar essa possibilidade, como que eu nomeio os meus inimigos? Pensa diferente de mim. Eu pergunto para vocês, a esposa, o marido que estão em casa, pensa igualzinho a gente? Quer dizer que eles são inimigos? Uma situação ou outra são, né? Podem até ser, espiritualmente falando, mas quer dizer que obrigatoriamente são inimigos? Não. Eles pensavam igualzinho quando estavam namorando, né? Porque um tinha que vender o produto, né? Eu tenho que vender o produto, então eu tenho que pensar igualzinho ele, ir nos mesmos lugares. Aí depois, essa conveniência deixa de existir. Aí a gente começa a conhecer de verdade um ao outro. Mas o processo do conhecer é complicado, porque a gente mal se conhece, quanto mais conhecer o outro. Existe no marketing e na estratégia de empresas, que a gente também estuda, 3 letrinhas em inglês que eu vou colocar para vocês, que eu aprendi há poucos dias, que é o KLT. K é de know, conhecer. L de gostar, like. E T de confiar, trust. Então, nós passamos por esse processo. Primeiro, know, conheço. Eu conheço alguém. Depois eu posso gostar, like. E só depois que eu confio. Isso leva tempo. Então, essa história de que não pensar igual a mim é meu inimigo, não tem muita justificativa. Existe mais alguma coisa que define essas relações? Alguém que eu julgo ter me ofendido. Opa, me ofendeu, é meu inimigo. Eu percebo assim por entender que ele feriu algum princípio meu. Agora, olha que legal, o que é um princípio? É uma coisa que eu não abro mão, que eu acredito ser uma verdade absoluta. Aí vai uma pergunta: ele ofendeu um princípio meu que está em consonância com as leis divinas, por exemplo, a humildade, ou ele ofendeu um princípio meu que é o orgulho, que é mais característico nosso aqui de provas e expiações? Grande chance dele ter ofendido o meu princípio do orgulho. Então ele é meu amigo, ele está me alertando. Então ele não é meu inimigo. Ele está mostrando para mim que alguma coisa na minha forma de caminhar não está em consonância com as leis divinas. Olha que interessante. Então nós nomeamos que o nosso princípio, que são verdades que eu não admito que sejam questionadas, ele está ofendendo. Poxa, mas se esse princípio fosse a humildade, aí eu acho que ele teria que ser meu inimigo mesmo. Mas será que nós estamos transitando pelas leis divinas como a gente deveria? Né? Então, nós precisamos realmente começar a substituir talvez alguns princípios. E princípio é aquilo que nós não abrimos mão mesmo. Tudo que eu não abro mão, que eu acredito que seja verdade absoluta, é um princípio. Se a gente só tivesse amigos no mundo, gente, não é que os amigos não querem nos ajudar, mas eles ficam receosos de nos tirar da zona de conforto. Já os inimigos não têm essa preocupação. Então a gente precisa ter alguns inimigos por aí. Meu Deus, eu vim no centro para escutar que inimigo é bom. Mas se Jesus falava que é preciso amar os inimigos, e nós vamos colocar esse contexto aqui, eles são importantes no nosso momento. E também outra, inimigo também pode ser nomeado como aquele que representa ameaça. Foi onde eu falei de Pôncio Pilatos. Naquele contexto daquela época, quem significava ameaça para quem? Pôncio Pilatos era ameaça para o Cristo? Não, porque Cristo,
ele sabia exatamente o momento em que Pôncio Pilatos e toda aquela gente estava transitando. Ele sabia. Ele sabia das necessidades e das limitações. E o Cristo mantinha a sua consciência tranquila e a fé no futuro. Pôncio Pilatos não. Por tudo que a sua consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, na consciência dele, certamente estava acusando ali alguns delitos. E Jesus era uma ameaça. Por isso, Jesus era inimigo de Pôncio Pilatos. Mas Pôncio Pilatos não era inimigo de Jesus. Então, nós vamos nomeando os nossos inimigos dentro de nós, a partir das nossas limitações e da nossa bagagem. Então, o que eu tenho em mim? Quando um juiz ele vai dar uma sentença, ele se baseia no que alguém falou em casa, ou ele se baseia na vivência que ele tem, na bagagem que ele tem, no estudo que ele tem, para poder dizer, olha, aqui está o problema, aqui está o erro, aqui está o delito, aqui está quem cometeu o delito, não é? Então nós vamos nomeando de acordo com o que nós temos em nós. Se nós temos como princípios a humildade, a resignação, o perdão, dificilmente nós teremos inimigos, porque nós iremos compreender o momento daquele ser. Mas se a minha bagagem está repleta de orgulho, de egoísmo, de vaidade, certamente eu vou colecionar inimigos na minha vida. De onde nós concluímos que os verdadeiros inimigos estão fora ou dentro de nós? Estão dentro de nós. E não são poucas as obras e os artigos que nos mostram, inclusive o próprio Evangelho de Jesus, que o orgulho, como vamos dizer assim, realmente o vício máter, né? E abaixo dele vem aí o egoísmo, a vaidade e tudo mais. Então, esses inimigos estão dentro de nós. E dependendo da forma como nós nos damos com esses inimigos, é a forma como nós relacionamos com as pessoas. E aí nós vamos definindo essas pessoas como amigos e como inimigos. E aí nós temos aqui, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 1 a 4, que fala exatamente sobre o amareis ao vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Aí diz o seguinte, lá em Mateus capítulo 5. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo. Então aprendestes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes aos que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? É um convite para que a gente se interiorize e entenda essa colocação do Cristo. Porque enquanto o mandamento a princípio era odiar aqueles que nos perseguem, e ele vem e fala, não, ama. Porque existe uma razão. Inclusive, hoje o que a gente mais busca na vida, se a gente for fazer qualquer curso, é resultados. Para os nossos resultados, enquanto espíritos em evolução, o que é mais inteligente da nossa parte? Nós cultivarmos antagonistas e com o ódio criarmos uma corrente do mal, ou nós passarmos a transitando pelas leis divinas, amealharmos pessoas que vão estar no mesmo caminho. Então é uma questão de inteligência emocional e racional, não é? E depois diz assim, digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20.
Ou seja, são os convites que nós temos do Cristo para que a gente use um pouquinho mais a razão e também o nosso coração. Então, olha que interessante, tudo o que nós temos com relação a cultivar amigos ou inimigos está na dependência da minha análise, do meu conhecer, gostar e confiar. E a gente abre um parêntese, que a confiança é a base de tudo na nossa vida. De tudo na nossa vida. Para que alguém compre alguma coisa de nós, ele precisa confiar. Não é assim? Para que a gente tenha um lar em harmonia, é preciso de confiança. Imagina se o marido ou a mulher ciumentos, eles precisarem instalar câmeras em todos os lugares onde a esposa e o marido vão, porque não confiam. Isso é vida? Da mesma forma, Deus não instala chips e câmeras em nós. O chip e a câmera estão na consciência. Nós é que trabalhamos isso. De forma a gradativamente, e nós aprendemos na doutrina espírita, pela abordagem filosófica, científica e religiosa, que nos dá todo o embasamento necessário, que gradativamente nós vamos depurando a nossa essência, através do nosso perispírito, que é como se fosse um receptáculo das cargas que nós vamos impregnando através das nossas ações, no bem ou no mal. Então, temporariamente, nós podemos estar muito negativados. É como uma conta no banco, né? A gente está lá negativo, usando cheque especial, é para sempre. Depende da minha educação financeira. E no nosso caso, que nós estamos nos referindo, depende da nossa educação moral. É para isso que nós estamos aqui hoje. É para isso que nós estamos aqui de corações abertos, de mentes abertas, procurando entender por que é necessário nós nomearmos tantos inimigos na nossa vida, tantas pessoas que pensam diferente da gente, tantas pessoas que nos ofendem, tantas pessoas que são indignas da nossa convivência, tantas pessoas que não merecem estar ao nosso lado, quando na verdade, todos aqueles que estão com a gente foram escolhidos de forma abençoada para serem os nossos instrumentos, assim como nós, para sermos os instrumentos na vida dessas pessoas. Então, todos os dias nós somos convidados para sermos luz e não treva, luz no caminho das pessoas. Assim como nós recebemos feixes e fachos de luz no nosso caminho todos os dias. Todos aqui não temos um anjo inesperado na vida? Quando a gente está naquela situação difícil, a gente fala, aí apareceu o fulano. Pensem com vocês, se todos não têm. Todos têm, não tem? Uma pessoa que está sempre assim por perto. Quando a gente faz de tudo para apagar todas as luzes, chega alguém e acende uma. Você fala, mas agora que eu estava conseguindo ficar tudo no breu, que a gente tem essa tendência, né? A gente tem a tendência de se colocar como vítimas. Não é muito mais gostoso? Eu sou um sofredor, alguém me ajude, não é? Do que a gente procurar uma solução. Então, realmente, existem aqueles a quem chamamos de inimigos, que ferem o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, que não são dignos do nosso perdão, quando, na verdade, o perdão é a melhor válvula para quem recebe ou para quem oferece. Para nós, quando nós perdoamos, nós nos colocamos em situação divina. Quando nós exigimos o perdão, nós ainda aceitamos as trevas. Quando nós somos gratos ao mundo e à vida, nós somos divinos. Quando nós exigimos gratidão, nós estamos em trevas. Então é fundamental. E aí existe no capítulo 12 ainda os itens 6 a 8 que diz respeito aos inimigos invisíveis.
E nós que estamos aqui presentes hoje, certamente acreditamos, né, na energia e acreditamos na vida após o túmulo. Na verdade, na vida. O túmulo é apenas um ponto, uma referência que separa duas encarnações. Mas a essência, apesar da morte do corpo, ela permanece. A essência de todos nós permanece. Então, quando nós falamos, puxa vida, ainda bem que aquele meu inimigo desencarnou, morreu, acabou. Não, talvez aí comece um novo capítulo. A saga continua. Porque a essência permanece. A afinidade, a sintonia, como nós vamos falar daqui a pouquinho, que permite essa troca de influências, ela permanece. Para nosso desespero, permanece. Então, as pessoas, aqueles espíritos mudaram de morada, mas não mudaram de essência. E detalhe, eles conhecem muito, mas muito bem o nosso íntimo, o nosso interior. Então, vocês lembram daquela frase, né, dos filmes que fala assim, o assassino sempre volta ao local do crime, não é assim? Quando nós estamos aqui felizes, né, numa vibração muito boa, está tudo muito ótimo. A hora que a gente começa a recompor a cena do crime, o local, a gente começa a baixar o nosso padrão e a lembrar daquela pessoa e falar, ainda bem que ela já está morta, ainda bem que ela não está mais aqui, porque quando aconteceu aquilo, aí a gente está voltando ao local do crime. Aí nós começamos a nos identificar novamente, nós começamos a criar uma conexão necessária para que toda a influência ocorra. Então a influência do mundo invisível, ela é muito forte nas nossas vidas. E nós falamos, mas será que isso pode? Aí nós temos lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, que diz lá, é possível, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, e os espíritos respondem para Kardec, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles quem vos dirigem. E tem um detalhe que eu gostaria de trazer uma notícia bombástica para vocês. Ao contrário dos inimigos encarnados, que a gente troca o telefone, muda de calçada e tranca a porta, os invisíveis não dá para fazer isso. Porque a porta é a nossa emoção. A porta é a nossa qualidade de pensamentos, sentimentos e ações. O único seguro, o único alarme que nós podemos instalar na nossa vida para evitar os inimigos desencarnados são essas ferramentas. É fazer o bem, é pensar no bem, é sentir o bem. Quando nós fugimos dessa postura, nós nos entregamos aos nossos algozes e também nós fazemos a nossa ação como algoz daqueles espíritos. Porque as obsessões existem tanto de lá para cá como daqui para lá. Aí é mão dupla. Então olha que interessante, né? Tudo isso acontece pela afinidade. E aí nós temos aqui, né? Como é que ocorre essa influência dos desencarnados para os encarnados? É preciso que se estabeleça uma sintonia entre os espíritos. Para que ocorra a sintonia é preciso que haja afinidade entre as partes. Ou seja, tem afinidade? Você sente como eu sinto? A gente dá importância para as mesmas coisas? A gente está transitando fora das leis divinas? Sim. E quando existe uma sintonia boa? Sim, estamos transitando pelas leis divinas. Estamos procurando não só falar, sentir, mas como exemplificar e agir dentro dos postulados do Cristo. Então a gente também tem essa sintonia. Sintonia não é só entre espíritos de nível inferior. Então os nossos inimigos, eles estão por aí, não é? Então um pensamento que nós emitimos, um sentimento que nós emitimos, é um convite que nós endereçamos àqueles que estão afinizados conosco. Então quando a gente começar a pensar na sogra, no cunhado, cuidado, porque vai ter muito espírito que também tem o mesmo
problema com a sogra e com o cunhado, ele vai estar juntinho da gente. Oh, isso mesmo, viu? Continua assim, pensa assim, sente assim, age assim. E aí nós vamos caindo nessa malha, nessa rede. Então nós sabemos muito bem o antídoto. O antídoto é o caminho do bem. Algumas questões e dúvidas sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, inclusive é um trabalho, um artigo de Sueli Caldas Schubert, de Juiz de Fora, que desencarnou também no ano passado, retornou à pátria espiritual. Ela coloca algumas questões que são interessantes e pertinentes para que a gente pense um pouquinho. Por que ocorrem os processos de influenciação espiritual? Já que nós estamos falando de inimigos, né? Decorrente de pendências morais nossas e de nossas imperfeições. Mas eu tenho lá alguma pendência? Ou muitas, cada situação em que pelo meu orgulho, a Vânia falou hoje no caminho, vou tentar replicar, senão você levanta a mão e fala. O orgulho é quando a gente se acha melhor que todos. Não, se acha melhor que todos. E o egoísmo, merece mais que todos. Olha aí, tá vendo? Eu aprendi com ela é pequenininha, mas olha, é boa, viu? Faz só 41 anos que a gente está junto, né? Então, eu estou aprendendo com ela nesse período. Então, assim, olha que interessante, o orgulho eu sou mais que todos, e o egoísmo eu mereço mais que todos. Alguma dessas duas coisas ajuda? Não. Então, quando existe essa pendência em que eu agi pensando dessa forma com alguém, certamente eu prejudiquei alguém. Mas André, e se só o outro te prejudicou e você não prejudicou? Ok, você perdoou ele? Ah não, aí também já é demais, né? Aí você está querendo muito. Ele já me ofendeu, eu não vejo ele como inimigo, agora eu ainda tenho que perdoar ele, isso é demais. É assim que a gente... Então, frisou-se, criou-se uma pendência. Gente, a melhor forma, vou contar bem baixinho, tá? Para os maridos, para as esposas que não querem voltar com o companheiro, é não deixar pendência. Se ficar pendência, vai voltar. Ah, mas eu quero voltar, que ótimo. Então perdoe bastante, que também volta para trabalhar no caminho do bem, volta juntinhos. Mas se está querendo ficar livre, não deixa rabo para trás, tá certo? Isso é fundamental. Segunda pergunta que o senhor ali faz: de que tipo pode ser a influência exercida pelos espíritos? Gente, a gente vê em filme, né, aquela coisa, né, que entra o espírito, chacoalha, estribucha, pelo amor de Deus, gente. A influência, ela começa como uma simples intuição, é um soprinho. Oh, se fosse você não fazia isso. Aí a gente nem escuta a voz, mas fala assim, me deu a vontade de não fazer isso. Porque a gente está sintonizado com aquele espírito, porque nós somos energia, e energia casa com energia. Ah, mas o fulano já foi, está num outro mundo, eu estou aqui, como é que ele influencia na minha vida? Porque nós somos energia. O espírito não deixa de existir. Existem os espíritos que estão providos do corpo e os desprovidos do corpo físico, mas são os espíritos da mesma forma e são energia da mesma forma. E energia atrai energia. Isso a gente vê nas ciências, não é? Então nós precisamos entender isso. Uma simples intuição, até processos de subjugação da vontade e das ações. Quando a gente começa a gostar dessa troca, começa a afinizar por essa troca e não consegue se estruturar para mudar essa sintonia e esse padrão vibratório, a coisa vai ficando séria. Aí vai ficando séria, vai ficando de uma forma que não tem jeito. É igual quando você pega um sócio, né, que você fala, no começo está tudo bom, é um lucro danado, está tudo maravilhoso, de repente um começa a comprometer o outro, um vai ficando tóxico para o outro, mas já tem não sei quantas contas, não sei quantos contratos, não sei quanta coisa. Em resumo, gente, não dá para separar. Tem que continuar sócio. O processo obsessivo é uma sociedade.
em que cada um entra com o que tem de pior. E vai ficando cada vez mais difícil você se libertar daquilo. Por isso que quando a gente lê em André Luiz, libertação, a gente vê a dificuldade que é. E é sempre bom, gente, a gente ler, reler. Eu li quando eu tinha 14 anos. O Marco Aurélio, meu irmão, ele, acho que com 8 anos, ele já tinha lido os 13, eu nunca vi. Aí eu falei, agora com 54, ano passado, eu falei assim, eu preciso ler de novo. E, gente, como a gente vê de forma diferente. Porque assim como a água do rio que passa agora já é diferente da que passou 5 minutos, a gente é diferente todos os dias. A gente vai amealhando uma bagagem todos os dias. Todos nós temos que melhorar alguma coisa todos os dias. Às vezes o ritmo que não é o esperado de nós, mas nós temos que trabalhar isso. Então lá em libertação nós temos lá os espíritos que estão arraigados ali, presos um ao outro. Por quê? Porque foram se apaixonando por tudo aquilo que vai aviltando, né, o homem, complicando a vida. E qual que é a nossa saída? A nossa saída é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu sou o que mais aprende, mas vocês são os segundos que mais aprendem. E a gente tem que estudar. Mas o que eu estou colocando aqui é para levar cada um de vocês a refletir. Não somente sobre a existência ou não de inimigos, mas o que vocês e todos nós aqui estamos fazendo para dar uma pavimentada no nosso caminho, para dar uma iluminadinha na nossa caminhada, para dar uma iluminadinha no caminhar do outro que está ao nosso lado. Qual é o investimento que nós estamos fazendo nesse sentido? De domar o nosso orgulho, que permite a gente pensar, que ele nos leva a gente pensar que realmente a gente é melhor que todo mundo. O egoísmo que leva a gente a acreditar que eu mereço a melhor parte, o melhor de tudo. A melhor parte é minha. E nós viemos aqui não para sermos servidos, mas para servir. E esses dias nós tivemos assim, in loco, né, na prática, cheguei com a Vânia, não estou lembrado de onde, no lugar, e falamos, vamos sentar? Aí eu olhei para ela, para mim e falei assim, tem aquela passagem, né? Vai que a gente senta, depois a gente é retirado, que a gente não sabia que esse lugar não era nosso. Na vida, quando Jesus coloca exatamente isso, cuidado para não sentar onde não é teu e de repente alguém te tirar, você vai pagar mico, colocando no linguajar popular. Então a gente precisa entender que quando a gente serve, a gente está se servindo da misericórdia divina. A gente vai ser servido, a gente não precisa se preocupar com isso. E uma das formas de nós diminuirmos a nossa coleção de inimigos é servindo de coração as pessoas. Então é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Mais uma questão que a Sueli nos traz. A influência exercida pelos espíritos pode alterar o que foi determinado no nosso planejamento reencarnatório? A gente tem muito essa convivência, até com confrades, né, que a gente conversa sobre isso, a pessoa fala, gente, mas a pessoa fala que não existe determinismo, mas existe sim, né? Se existe que nós vamos nascer de um jeito, desencarnar do outro, casar com não sei quem e trabalhar em tal profissão, está tudo determinado. Não. Quando nós saímos para uma viagem, nós fazemos uma mala, não fazemos? Nós vamos lá para o Rio Grande do Sul, lá é frio. A gente arruma um monte de roupa de frio, né? Como diz o Felipe, roupa de calor. Ele fala que a roupa de calor é a que dá calor. Então, nós estamos assim, preparados para aquilo. Aí chega lá, um calorão danado. Eu levei só uma camiseta. Eu tenho que improvisar. Alguma coisa vai mudar. Isso depende do meu senso de percepção e de o que eu posso fazer para poder mudar aquela situação. Na nossa vida, existe sim o planejamento da nossa existência, que muitas vezes é feito por nós, mas como na maioria das vezes nós não temos plenas condições, em termos evolutivos, de planejar completamente, nós somos auxiliados e muitas vezes até monitorados, mas nós damos a nossa participação e estamos cientes do que nós vamos passar, pelo menos da síntese, porém, através de algo muito especial,
que é o livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de escolhas. Nós podemos alterar o que foi planejado. Queira Deus, nós não alteremos aquilo que era bom para coisa ruim, mas aquilo que era bom e que a gente se perdeu e de repente a gente encontra e faz valer a pena o nosso planejamento existencial. Então, não existe o determinismo. Nós trabalhamos em função do nosso livre-arbítrio, só que para que a gente possa exercer o nosso livre-arbítrio com maestria, é preciso que a gente esteja sintonizado com as leis divinas. Nós precisamos transitar pelo amor. Porque se a gente trabalhar com o nosso livre-arbítrio, com a nossa bagagem e com o nosso coração desfocado, nós não vamos fazer coisa boa. Como diz a turminha por aí, vai dar ruim. Vai dar ruim. E outra coisa curiosa é que o livre-arbítrio, ele é individual, viu gente? Não é assim, olha, a partir de agora eu cuido do livre-arbítrio da minha esposa. Não. É livre-arbítrio. É cada um trabalhando com a sua liberdade de escolhas baseado no seu rol de conhecimentos, sentimentos e bagagem. Só que nós temos a espiritualidade maior que nos orienta e nos intui todos os minutos e segundos da nossa vida. Só que existe uma regrinha. Para que a gente possa ser orientado, a gente tem que estar na sintonia. Seria como se alguém quisesse te transmitir alguma coisa em FM e você comprasse um rádio AM. Não vai dar certo. Não estão na mesma frequência. Então nós precisamos, para que a espiritualidade que está sedenta de nos auxiliar, nos auxilie, estar em sintonia com ela. Fazendo escolhas como a de vocês que estão aqui hoje, que vão chegar em casa, vão planejar uma semana abençoada para cada um de vocês e para quem está com vocês. Que na hora de ligar a televisão não vai assistir só filme de terror na hora de dormir, aí depois fala que teve pesadelo. Ah, Deus me castigou. Não, muda o canal, escolhe uma coisa boa, uma boa leitura, algo que seja compatível com o que você quer para você. Não tem como a gente querer chegar no sul e partir para o norte. Nós precisamos estar sintonizados com aquilo que nós queremos, né? Como pode um espírito induzir alguém a praticar atos que lhe prejudiquem ou que prejudiquem o próximo? Gente, isso é um caso sério. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e a gente mesmo já chegou a sentir isso, né? De falar assim, poxa, isso aí que eu fiz não pode ser coisa minha, alguém me fez agir dessa forma. Não é assim? A gente joga a culpa lá para o obsessor, né? Aí nessa hora a gente acredita em tudo e em todos. Porque eu não posso ser culpado sozinho, gente. Eu não tenho essa maldade no meu coração. Como que eu fiz isso? Lembrando mais uma vez, somente existe essa influência a partir do momento em que a gente sintonizou naquela frequência. E essa sintonização, ela é responsabilidade única e exclusivamente minha. Eu escolhi. É o livre-arbítrio. Não é? Olha como é que é interessante. Quer dizer, André, que eu vim aqui hoje para ver que os meus inimigos, eles precisam ser exterminados. E agora eu estou vendo que tudo isso vai depender de mim? Vai. Se isso é infelizmente, infelizmente vai. Mas eu posso dizer uma coisa? É felizmente. Porque nós não temos o controle sobre o que o outro faz, mas nós temos o controle sobre o que eu posso fazer. E é nesse sentido que a vida fica maravilhosa. A partir do momento em que eu não dependo dos outros para definirem o que eu penso, o que eu sinto e como eu estou agindo, a vida fica muito mais fácil. E a doutrina espírita nos aclara nesse sentido, que nós não somos vítimas de algo ruim na nossa vida. Nós somos protagonistas. Nós construímos o nosso destino.
Nós damos luz ao nosso caminho, mas André, e aí? E a luzinha do outro? Vem. A partir do momento em que eu forneço a luz, certamente essa luz volta. Mas eu preciso fazer a minha parte, né? Existe maneira para rejeitar pensamentos negativos ou viciosos resultantes da influenciação espiritual? É exatamente aqui que está o segredo. E o segredo é a nossa reforma. A gente vê muito, né, falar reforma íntima, né? O que é a reforma íntima? É a troca de piso do meu closet lá, a reforma de uma área? Não, é a do coração, é a do pensamento, é daquilo que eu quero para mim. E depois, a partir do momento em que eu sei o que eu quero de bom para mim, eu começo a amar o outro da mesma forma como eu gostaria que me amasse. Eu começo a cumprir os primeiros mandamentos da lei do Cristo, porque eu comecei a perceber que o KLT, o conhecer, gostar e confiar, ele começa onde? Em nós. Preciso me conhecer para gostar do que eu estou conhecendo, para poder confiar em mim. É autoconfiança, para depois eu colocar isso para lá. Vocês perceberam que a pessoa mais importante do mundo somos nós. A partir do momento em que eu preciso crescer. Só que para eu conseguir crescer, eu não posso me abdicar do outro. Olha que situação delicada. Eu preciso crescer, mas para crescer eu preciso do outro. E o outro precisa de mim. É aí que está a magnitude de Deus, a misericórdia, o amor, a justiça, que nada nos obriga, tudo nos possibilita, mas todas as dicas, todas as orientações estão lá no Evangelho do Cristo, que nós lemos, relemos, mas pouco praticamos. Os inimigos, portanto, precisam ser vistos não como inimigos. Está lá no texto, no item 6 do capítulo 12. Mas, por sermos filhos do mesmo Pai, são irmãos que ainda não desejam o meu bem. São pessoas que ainda não perceberam que o meu bem é bom para ele. Assim como eu não percebo muitas vezes que o bem do outro é bom para mim. Mas todos nós somos irmãos. É preciso nos acostumarmos com a prática do bem. O espírito carece de fazer o bem. Vocês já perceberam uma coisa? Eu sinto assim. Nas raras oportunidades que a gente faz o que deve mesmo ser feito no caminho do bem, porque a gente erra muito, a gente se omite muito. Mas nas poucas oportunidades, quando a gente entra num lar menos favorecido, quando a gente vê a miséria, quando a gente vê dificuldade de relacionamento e a gente consegue ofertar um pouquinho daquilo que na verdade não se traduz pelo óbolo da viúva, mas se traduz pelo excesso às vezes que nós temos, nós às vezes nos emocionamos, como se a gente chorasse pela nossa omissão. É uma emoção contida, porque nós pensamos assim: quanto eu poderia estar enxugando de lágrimas e eu não estou? Quanto eu poderia estar minimizando o frio e eu não estou? Quanto eu poderia estar ofertando sorrisos e eu não estou? E tem uma historinha que é a minha sogra. Olha, gente, sogra também é cultura, viu? Eu gosto muito da minha sogra. A Vânia está ouvindo, né, Vânia? Não, ela é muito boa mesmo. Uma pessoa inclusive católica, por isso que nós não temos que ter preconceitos, muito pelo contrário. Religião é religar, está ligado ao Criador, né? E é um casal maravilhoso, meu sogro e minha sogra. E ela contou uma história que diz assim, que uma senhora, falando sobre a qualidade do atendimento ao público, e nós temos um público para atender, carente da nossa presença, do nosso sorriso, do nosso apoio. E ela diz que chegou uma senhora muito obesa numa loja, e uma funcionária, ótima vendedora, assim, sempre muito elogiada nas redes sociais e tudo mais, ela
saía sempre elogiada, porque sempre ela fazia um algo mais pela pessoa. Quando ela vê aquela senhora muito obesa entrando, ela fala: meu Deus, o que eu vou oferecer para ela? Essa loja aqui não é loja de como é que chama? Size, plus size. Não é, eu não tenho o que oferecer para ela. Aí ela olhou tudo, e a mulher veio, olhou e falou: parece que não tem nada para mim. Aí a moça olhou e falou, olhou para ela, ficou daquele jeito aí, pá, a intuição. Porque quem está no caminho do bem, gente, está sempre intuído. Ela abriu bem o braço e falou assim: o principal produto da nossa loja são grandes abraços. E envolveu a mulher olhou para ela e falou assim: na verdade eu não estou precisando de roupa, eu estava precisando, era de um abraço. Então a gente tem como ofertar muito com base em pouco sacrifício. Basta que a gente esteja sintonizado verdadeiramente no caminho do bem. Tem uma historinha que diz o seguinte, para a gente ver como é que a gente pode converter inimigos em amigos. Na véspera do Natal de 1982, Pigage estava dirigindo embriagado, com 3 vezes o limite legal de álcool, e totalmente embriagado, bateu em um carro, o veículo do jovem Ted Morris, que faleceu naquele momento. Os pais de Ted, Frank e Elizabeth Morris, ficaram obviamente devastados, mas sua dor evoluiu para uma raiva latente quando descobriram que Pigage foi condenado a apenas 5 anos de liberdade condicional, ao invés de ir para a prisão. Para eles isto era uma pena muito leve para alguém que tinha destruído uma família feliz. Era assim que eles se sentiam, o casal. Compreensivamente, a primeira impressão de Pigage sobre os pais de Ted foi que eles iriam querer alguma vingança. E esse era o sentimento dos pais. Eles ansiavam por sua morte, mas acabaram encontrando um caminho muito mais agradável para todo mundo. Como parte da pena, Pigage tinha que passar 2 noites por mês atrás das grades. Então, Elizabeth, a mãe do falecido Ted, fazia questão de ir à prisão nessas noites, a princípio, para certificar de que ele não perdesse tal compromisso. Olha que interessante, que ódio preenchendo o coração. Ironicamente, esses momentos fizeram os pais de Ted e seu assassino desenvolverem um laço. Outra parte da pena exigia que, em seu tempo de liberdade condicional, Pigage contasse seu crime para estudantes do ensino médio durante palestras organizadas por um grupo de mães que alertava sobre os perigos de beber e dirigir. Uma extremamente louca Elizabeth, que era a mãe, participou da primeira conversa, mas ao contrário de suas expectativas, Pigage não fugiu da responsabilidade pela morte de seu filho. Ele se confessou um assassino que teve uma pequena punição. Esse momento fez com que os pais de Ted ficassem com pena de Pigage. Então começaram a visitá-lo na cadeia. Em pouco tempo, pediram ao tribunal permissão para levá-lo à igreja e fazer outras atividades fora da prisão. Com todo esse apoio, Pigage foi capaz de mudar de vida. Ao mesmo tempo, os pais de Ted perceberam que ajudá-lo também estava fazendo bem a eles, uma vez que odiar alguém ativamente todos os dias não é exatamente a melhor maneira de fazer um luto, independentemente do que os filmes de vingança nos ensinam. Olha que interessante como a forma como foi sendo conduzida, e certamente com o apoio da espiritualidade maior, a vingança, a opção pela morte, foi sendo substituída pelo amor e pelos laços fraternos. E foi bom para todo mundo, não é? Então, realmente, é fundamental nós acreditarmos no amor de Deus, né? Somente o amor cobre a multidão de pecados. Nós vamos fazer aqui a leitura de um poema que nós recebemos ontem, não sei o autor, mas ele se intitula Para os Meus Inimigos. Se queres ser meu inimigo, sejas primeiro meu amigo.
para que conheças todas as minhas fraquezas, e assim, quando quiseres me surpreender, saibas exatamente como e quando me vencer. Mas sejas bem cuidadoso, para que, conhecendo minhas fraquezas, não venhas se identificar com elas, pois como somos filhos de um mesmo Pai, que aliás nos ama incondicionalmente, e em cada um de nós deixou sua semente, pode ocorrer que sejamos bem parecidos. E que aquilo que mais odeias em mim, possas, quem sabe, encontrar em ti. E que não consigas definir vencedores ou vencidos de uma batalha sem razão de ser, sem um começo e sem um fim. Por isso, em lugar de nos armarmos, bem melhor é nos amarmos. E se existe um tempo para começarmos, que seja este dia o hoje, enquanto estamos nós dois juntos pelo caminho. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho. Que Jesus nos abençoe infinitamente hoje e sempre. Uma ótima semana para todos.